Bem-vindos novamente. Este é o terceiro vídeo 3 da nossa leitura do Catecismo Maior de São Pio X. Antes de fazer a leitura, façamos uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Retomamos agora a leitura do capítulo 2 do primeiro artigo do Credo, parágrafo 2º, dos anjos. Quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. Para que fim criou Deus os anjos? Deus criou os anjos para ser por eles honrado e servido, e para os fazer eternamente felizes. Que forma e que figura têm os anjos? Os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos, criados por Deus para subsistirem sem ter de estar unidos a corpo algum. Por que então se representam os anjos com formas sensíveis? Representam-se os anjos com formas sensíveis, primeiro, para auxiliar a nossa imaginação. Segundo, porque assim apareceram muitas vezes aos homens, como lemos na Sagrada Escritura. Foram todos os anjos fiéis a Deus? Nem todos os anjos foram fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretenderam ser iguais a Ele e independentes do seu poder. E por este pecado foram excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. Como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno chamam-se demônios, e o seu chefe chama-se Lúcifer ou Satanás. Os demônios podem fazer-nos algum mal? Sim. Os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhes der licença, sobretudo tentando-nos a pecar. Por que nos tentam os demônios? Os demônios tentam-nos pela inveja que nos tem e que lhes faz desejar a nossa eterna condenação, e por ódio a Deus, cuja imagem em nós resplandece. E Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. Como podemos vencer as tentações? Vencem-se as tentações com a vigilância, com a oração e a mortificação cristã. Os anjos que se conservaram fiéis a Deus, como se chamam? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus chamam-se anjos bons
espíritos celestes ou simplesmente anjos. Que aconteceu aos anjos que se conservaram fiéis a Deus? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus foram confirmados em graça, gozam para sempre da visão de Deus, amam-no, bendizem-no e louvam-no eternamente. Deus serve-se dos anjos como seus ministros? Sim, Deus serve-se dos anjos como seus ministros, e especialmente confia a muitos deles, dentre eles, o ofício de nossos guardas e protetores. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda? Sim, devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo, implorar o seu auxílio, seguir as suas inspirações e ser-lhe reconhecidos pela assistência contínua que nos dá. Do parágrafo 3º, do homem. Qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. Que é o homem? O homem é uma criatura racional, composta de alma e corpo. Que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual, dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Pode-se ver e apalpar a alma humana? Não se pode ver nem apalpar a nossa alma, porque é espírito. Morre a alma humana com o corpo? A alma humana nunca morre. A fé e a própria razão provam que ela é imortal. É livre o homem nas suas ações? Sim, o homem é livre nas suas ações. E cada qual sente, dentro de si mesmo, que pode fazer uma ação e deixar de fazê-la, ou fazer antes uma que outra. Explicai com um exemplo a liberdade humana. Se eu disser voluntariamente uma mentira, sinto que poderia deixar de dizê-la e calar-me, e que poderia também falar de outro modo dizendo a verdade. Por que se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e de amar a Deus e de gozá-lo eternamente, perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. Em que estado criou Deus os nossos primeiros pais, Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva no estado de inocência e de graça, mas depressa o perderam pelo pecado. Além da inocência e da graça santificante, concedeu Deus aos nossos primeiros pais outros dons? Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons, que eles deviam transmitir juntamente com a graça santificante aos seus descendentes, e eram a integridade, isto é, a perfeita sujeição dos sentidos à razão, a imortalidade, a imunidade de todas as dores e misérias, e a ciência proporcionada ao seu estado. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão
foi um pecado de soberba e de grave desobediência. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo, e condenados a morrer. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu, sem morrer, para gozar uma vida eterna e gloriosa. Eram estes dons devidos ao homem? Estes dons não eram devidos por nenhum título ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais. E por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles a Adão e a toda a sua descendência. Este pecado é próprio somente de Adão? Este pecado não é só de Adão, mas é também nosso, embora por diverso título. É próprio de Adão porque ele o cometeu com um ato da sua vontade e por isso nele foi pessoal. É nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes. E por isso, para nós, é pecado original. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? O pecado original transmite-se a todos os homens porque, tendo Deus conferido ao gênero humano, em Adão, a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão num estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e dos outros dons. Contraem todos os homens o pecado original? Sim, todos os homens contraem o pecado original, e exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus, com singular privilégio, na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Depois do pecado de Adão, já não poderiam os homens salvar-se? Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se se Deus não tivesse usado para com eles de misericórdia. Qual foi a misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano? A misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano foi prometer logo a Adão um Redentor divino, ou Messias, enviá-lo depois a seu tempo, para libertar os homens da escravidão, do demônio e do pecado. Quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o segundo artigo do Credo. Muito obrigado. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.